Terceirão, Física 3 é a hora que a parte da elétrica ela vai começar a fazer sentido pra gente, que nós vamos começar a introduzir a eletrodinâmica, e dentro de eletrodinâmica a gente vai falar sobre resistores, aí vocês vão começar a fazer sentido, que a gente vai falar sobre instalações elétricas em casa, sobre aparelhos eletrônicos, como que eles funcionam, quanto de energia elétrica eles precisam para funcionar, lembrando que a energia sempre vai ser calculada em joule, como por exemplo lá em Física 2 que nós estamos estudando energia térmica, que é o que no SI é joule, mas em compensação usamos calorias para também representar a energia térmica. Aqui vocês vão ver que também usamos joules para falar sobre energia elétrica, mas também vamos usar o watt-hora também para falar sobre energia aqui também, correto? Vamos falar primeiro de corrente elétrica, vamos introduzir o que é corrente elétrica para vocês. Corrente elétrica, a gente pode associar aqui certamente como fazer uma analogia à potência, mas não necessariamente vai ser potência, vai ser corrente elétrica, que potência a gente falava que era o tanto de calor, que em Física 2, né? A gente falava que era o tanto de calor que um corpo dava, dividido pelo tempo que ele gastava para ceder aquele calor. Aqui é a mesma coisa, calor no caso lá era a energia térmica, e aqui nesse caso vai ser a energia elétrica também, correto? O tanto de carga elétrica que em Física 3, energia a gente considera assim, a carga elétrica que esse corpo vai dar dividido por 3. Queria que vocês imaginassem isso como uma torneira, entendeu? Quando você abre pouco uma torneira, tem pouca corrente de água. Se você abre muito, vai ter muita corrente de água. A pia do chuveiro tem menos, a pia do banheiro tem menos corrente de água do que o chuveiro. Do que, por exemplo, uma coisa que tem muita corrente de água é as comportas da represa de Itaipu. Nem se compara ao chuveiro. Corrente elétrica é isso, você imagina elétrons passando dentro desse cano, mas é o seguinte, quando eu tenho duas cargas, um diferencial de potencial, nós fizemos isso lá na apostila, ela cria o que a gente chama de campo elétrico. Quando eu tenho duas cargas, sejam elas positivas ou negativas, elas vão criar um campo elétrico que vão fazer com que esses elétrons eles corram sobre esse campo, é o que a gente chama de corrente elétrica. A unidade de medida dela é o ampere. Ah, professor, meu pai tem um amperímetro. Justamente, é para medir a corrente elétrica. Aqui, tá pegando aqui o fio? Não. Dentro do fio aqui, passa a corrente elétrica. Quando eu ligo na tomada, a corrente elétrica corre por esse fio até vir no motor, em que aqui tem uma resistência, com que vai fazer com que esse ventilador funcione. Ah, então é por isso que você falou que agora o curso vai começar a fazer sentido pra gente. Sim, lá no primeiro livro nós vimos que U era a DDP. Eu pego quantos volts, a potência que eu tenho num ponto, mais a potência que eu tenho no outro, e essa diferença seria a DDP, que é a diferença de potência entre eles. R vai ser o valor da minha resistência e I vai ser a minha corrente elétrica. O que pode ser uma resistência? Pode ser um resistor de um chuveiro, pode ser uma luz é um resistor, correto? E um exemplo prático, um exemplo aqui visual, para vocês entenderem isso, é uma bateria em que corre corrente elétrica e a luz a gente vai representar a resistência assim, ó. Eu tenho uma certa DDP aqui, uma tensão. DDP aqui nós vamos chamar agora de tensão. Isso vai ser medido pra gente em volts. E isso vai gerar uma corrente elétrica.
Por exemplo, eu tenho aqui uma corrente elétrica de 2 amperes e essa resistência daqui, ela tem 4 amperes, 4 ohms, que é assim que nós medimos uma resistência, 4 ohms. Nós medimos resistência assim, ó, por essa letrinha, assim, ohm significa ohms. Qual que é a DDP que eu preciso ter nessa bateria? Eu preciso de uma bateria de quantos volts para ligar essa bateria? É a corrente elétrica vezes a resistência que eu tenho nessa lâmpada. Mais pra frente a gente vê isso. Outra coisa sobre a resistência que a gente precisa falar, isso daqui é a minha primeira lei de Ohm. A tensão, a força, a DDP que eu preciso em um sistema para fazer com que uma resistência funcione é o produto da minha resistência vezes a corrente elétrica que corre no meu sistema elétrico. Essa é a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai me falar especialmente sobre a resistência. Ela não vai me falar sobre um sistema, ela vai me falar sobre o material de que é feita a minha resistência. É uma resistência feita de vidro, de chumbo, de metal. Como que ela é? Aí eu queria abrir lá com vocês, página 373, 5.2, segunda lei de Ohm, que ele vai falar sobre resistividade. É o quanto que essa resistência ela vai conseguir receber corrente elétrica sem que ela queime, sem que ela seja, entre aspas, eletrocutada. Eu vou ler aqui o que eu estarbilhei. Eu gosto que vocês estarbilhem a parte importante, a parte que vai salvar a vida de vocês. Porque ele fala o seguinte: em seu trabalho, Ohm, que é o Josh Simon Ohm, ele descobriu que a resistência de um resistor depende do material que é feito, da temperatura em que se encontra, do seu comprimento e da sua área transversal. Essa é a segunda lei de Ohm. Ela vai falar justamente sobre isso daqui. Quer ver um exercício simples, rápido para você fazer sobre isso? Que nós vamos fazer também no próximo vídeo. É o exercício conceitual número 8. Façam lá para vocês verem. Bem simples, não dói, não machuca. Ele vai te dar só... Isso aqui é o coeficiente do material, do mesmo jeito que a gente tem calor específico, capacidade térmica, coeficiente de dilatação, coeficiente de elasticidade, coeficiente de elipticidade. Agora a gente tem aqui um coeficiente do material de que é feito o resistor. Sempre na física, sempre na química, nós vamos ter esses coeficientes de diferentes materiais. Isso é comum. E por último, para terminar, quantos minutos de vídeo, Chu? Essa aula ela é bem rapidinha mesmo, os exercícios, por quê? Porque é uma aula que são os conceitos que vocês já sabem tudo, vocês já sabem o que é potência elétrica, vocês já sabem o que é DDP, vocês agora foram introduzidos o que é resistência. A gente só vai gastar tempo para fazer exercícios ali que fogem um pouco da caixinha, que é a potência dissipada em um resistor. O que é potência dissipada? É uma potência que eu perco. Por exemplo, nessa casa, ó, a luz vai apagar, a luz está apagada, vocês não estão vendo a gente. Por quê? Porque eu desliguei o disjuntor, então não está mais correndo eletricidade, não está correndo mais elétrons. E tem fios que, quando eu ligo a luz, essa corrente elétrica passa a correr, e quando ela passa na luz, a luz é uma resistência. Ou seja, ele vai fazer com que aquela potência, aquela DDP que está aqui, que está dentro desse sistema, ela seja perdida aqui nessa resistência. Então, essa corrente elétrica ela precisa passar de novo no gerador, fazendo ali um círculo vicioso. Correto? E qual que vai ser essa potência dissipada no resistor? Essa potência dissipada, ela vai ser a DDP vezes a corrente elétrica. Ou ela vai ser o produto da resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Ou ainda ela vai ser o quadrado do meu DDP, que é a voltagem que o meu gerador vai ter, ao quadrado, dividido pela resistência.
poxa Pedro, você sempre prova fórmula em sala de aula, você mostra o motivo dessas fórmulas, mas em vídeo demora, em sala de aula a gente tem tempo, em sala de aula a gente pode conversar, vocês podem perguntar, e eu creio que se eu fizer essas demonstrações aqui vai ser umas coisas vãs, porque se vocês não entenderem, vocês não vão poder perguntar, e eu também não vou ter muito tempo, correto? Então eu prefiro que não. Gente, por incrível que pareça mesmo, a matéria teórica tá dada. Aí você fala assim, poxa Pedro Henrique, é uma matéria tão curtinha, mas eu vou abrir os meus exercícios aqui, ó. São 24, são 25 exercícios. O Enem cobra pra caramba, a UERJ cobra pra caramba, e os exercícios a todo momento vão te fazer pensar fora da caixinha. Então o próximo vídeo sobre eletrodinâmica vai ser um vídeo só fazendo exercícios. Beijos, até lá!